Entrelinhas de hoje conversa com dois escritores que estão na programação da Feira do Livro, que começou no último fim de semana e vai até este domingo em São Paulo. O poeta e cronista Fabrício Corsaletti e a romancista e contista Beatriz Bracher. E a gente começa no bate-papo com Corsaletti sobre o livro 1 Milhão de Ruas, que reúne crônicas publicadas nos últimos 15 anos. Fabrício, 1 Milhão de Ruas reúne seus 3 livros de crônicas, sendo que um deles é inédito, Bar Mastroianni. Que diferença você vê entre esse inédito e os anteriores? Esses 3 livros eu organizei da seguinte maneira: eu coloquei o mais novo, inédito, no começo do livro, o mais recente que eu tinha lançado em segundo lugar, Perambule, e o último é o primeiro, né? O primeiro que eu lancei. É uma ordem cronológica ao contrário. Sim, uma ordem descronológica. E o primeiro livro é um livro só de crônicas, o Ela Me Dá Capim Azul. No segundo, Perambule, eu já fui alternando crônicas mais tradicionais com poemas com jeito de crônica, mini contos, mini crônicas, textos bem inclassificáveis assim. E no terceiro, eu acho que essa coisa inclassificável se radicalizou. E é um livro que mistura tudo, assim, tudo que eu tinha na minha gaveta. Foi um livro que eu escrevi com grande liberdade, assim. A maioria dos textos eu escrevi da pandemia para cá. Então tem uns contos longos, assim, de 5, 6 páginas, tem quase 10 páginas, que eu estava com um projeto de livro de contos. E aí não gostei do resultado. Tinha 12 contos, joguei fora 7, 5 deles vieram parar nesse livro. Aí tinha uns poemas eu escrevo sempre, tem muita coisa em casa, vou sempre montando uns livros e tal, que é meio minha praia, né, escrever poesia. E aí eu vi que alguns poemas poderiam perfeitamente, pelo tema, pelo tom, poderiam ser crônicas. Eu poderia ter escrito uma crônica sobre aquele tema. E aí fui separando isso meio pelo tom dos textos, como eles poderiam se relacionar. Não tinha certeza se ia dar certo isso. Aí juntei um monte de coisas. O livro tinha 3 vezes esse tamanho. Aí com o Alberto Martins, meu editor e amigo, a gente chegou nessa sequência e nesses textos. E por que Bar Mastroianni? A gente está aqui num bar, de passagem, mas não é o Bar Mastroianni. Olha, o livro tem muita bebedeira, muita birita, muita... Aliás, te interrompendo, é 1 milhão de ruas, podia ser 1 milhão de bares também. Poderia ser também. Mas é que eu acho que a rua é o que dá unidade para esses 3 livros, né? E Bar Mastroianni é um negócio que estava na minha cabeça há muito tempo já. Na minha casa tem um bar lá dentro com neon e tal, que é o Bar Mastroianni. E eu tive dificuldade para encontrar o título desse livro novo, e até que eu fiz um monólogo, que é o próprio Marcello Mastroianni falando sobre a vida dele. É o último texto do Bar Mastroianni. Que é o último texto do livro, e que o Mário Bortolotto encenou durante a pandemia. E tem uma coisa que eu acho que migra do último texto do Bar Mastroianni para o conjunto das crônicas e textos que estão ali, que é um pouco essa ideia de uma dedicação total a um ofício, mas ao mesmo tempo uma certa ironia em relação a isso, né? Quanto mais velho eu fico, mais humor aparece nos meus textos, né? E o humor é um pouco ter um distanciamento das coisas, né? Para você fazer humor, inclusive dos seus próprios limites e problemas e questões. Então, eu acho que talvez seja o meu livro mais engraçado, né? E acho que tem a ver um pouco com isso, assim. Você vai vendo que, por melhor que você faça, e eu tento fazer da melhor forma possível, dedico a minha vida a isso, trabalho muito para tentar colocar um texto de pé né, do jeito que eu acho que ele tem que ser. A realidade é opaca, ela não se dobra ao seu texto tão facilmente quanto os artistas gostariam, né? Você é, sobretudo, um poeta que também tem livros, seja de crônicas, seja de ficção, mas aqui tem um texto chamado Delitos Portenhos, em que 2 personagens, né, que não se diz que uma delas é você, mas que uma fala assim: olha, você é poeta, mas você tem que escrever uma ficção, isso vai mudar a sua própria poesia. E daí a personagem do poeta, que o leitor identifica com você, fala assim: eu não sei escrever assim, só sei escrever do meu jeito, e meu negócio é poesia, não tenho ambição de virar ficcionista. E daí desse diálogo sai uma ficção, porque o interlocutor, o amigo que quer que o poeta escreva prosa, ele vai criando uma história dentro de uma situação em que os dois estão na Argentina
e acabam criando um romance policial argentino com elementos assim do Roberto Arte ou coisa parecida, né? Como é que é esse trânsito entre poesia e ficção para você? Olha, é uma relação super complicada, confusa. Quando eu escrevi o Golpe de Ar, que é uma novela que se passa em Buenos Aires, eu tinha certeza que eu ia virar ficcionista. E eu sou um leitor, assim, voraz de ficção. Eu leio muito mais ficção que poesia. E poesia mexe demais comigo. Eu pego um bom livro de poesia, aquilo para minha vida. Assim, aquilo realmente entra na minha vida de um jeito radical. Ficção eu estou lendo o tempo inteiro. Seja muito boa, seja mais ou menos, tal, eu estou sempre lendo algum livro de ficção. Então é complicado para mim, assim, eu nunca mais ter escrito ficção. E na pandemia, com todo o tempo livre que a pandemia me obrigou a ter, eu falei, puta, não é possível, eu vou forçar a mão aqui, vou tentar escrever ficção. E tentei escrever esse livro de contos, que eu acho que não estava indo bem. Mas esses livros, no universo da crônica, esses contos que sobreviveram dentro de um livro de crônicas, eles ganham um tom um pouco de crônica pelo contexto, e aí eu acho que funciona. Agora, são totalmente ficcionais mesmo, inventados e tal. Nem essas histórias aconteceram minimamente. Mas assim, eu não me sinto em casa com a ficção. Não tenho fôlego para escrever texto longo. Então, eu não sei, acho que tem uma questão de personalidade assim, que me afasta da ficção. Agora, dito isso, eu gosto muito de usar elementos ficcionais em qualquer tipo de texto que eu estou fazendo. Assim, acho que como eu sou um leitor, então nesse livro, o Bar Mastroianni, tem muitos trechos de possíveis ficções que eu poderia ter escrito, né? Você cita vários cronistas, mas assim, o seu estilo de crônica, ele não parece semelhante a de nenhum autor vamos dizer assim, do cânone da crônica brasileira. Como é que você se coloca diante dessa tradição que é tão forte? Bom, primeiro que eu adoro essa tradição. Acho que das grandes coisas do Brasil, né? Futebol, música popular e crônica. E a poesia também, né? E o meu prosador preferido brasileiro é o Rubem Braga. Eu li tudo que ele escreveu. Bom, tudo que ele escreveu não, tudo está em livro, né? Porque muita coisa não foi publicada em livro. Reli muito, já dei muita aula sobre ele. Então, tem algumas coisas que eu sei que vêm dele, às vezes até questões sintáticas, assim, eu falo, essa frase eu já escrevi, uma vez eu descobri uma, falei, essa frase vem de algum lugar que eu não sei de onde é, e aí estava dando uma aula sobre o Rubem Braga, estava lá a frase igualzinho, eu tinha roubado sem saber. Mas, de fato, eu não sinto assim que meu texto, o resultado final, se conecte de maneira muito direta, assim, fique muito... Você reconheça muito a procedência, né, os antepassados ali da crônica. Mas eu não ligo para isso, sinceramente. Eu vou fazendo aquela coisa do Borges, né? Você lê o que você quer e escreve o que você pode, né? Eu escrevo exatamente o que eu posso e da melhor maneira que eu posso. Mas eu sei que essa questão estilística, assim, é uma mistura de vozes mesmo, não só das vozes literárias que você lê, mas de vozes com quem você convive, de amigos, de familiares e de atores de cinema, mas também com literatura. Então, sei lá, um escritor que foi muito importante para mim em questão de dar uma certa objetividade na prosa foi o Hemingway, né? Eu li muito e eu sinto que isso está por trás do que eu escrevo, mas não sei se passa para as pessoas, né? Se a gente fosse identificar uma tônica dominante aqui no Milhão de Ruas, primeiro seriam as ruas com bares, de preferência. Mas a outra coisa que é transversal do seu livro é a relação com o mundo latino ou hispano-americano, né? Você tem viagens narradas aqui, sei lá, se reais ou inventadas, essa coisa com Buenos Aires, com o Uruguai, está muito presente, né? Sim. Assim, de alguma maneira, tem algo da literatura hispano-americana aqui também? Olha, eu espero que tenha, porque eu adoro a literatura argentina, chilena. O Golpe de Ar se passa lá? O Golpe de Ar se passa em Buenos Aires, o Engenheiro Fantasma, que é o Bob Dylan narrando, se passa em Buenos Aires. Eu morei em Buenos Aires quando eu tinha 26 anos, né? Passei uma temporada lá, uns 6, 7 meses. E foi um negócio, aquelas viagens iniciáticas, assim, né? E leio muita literatura latino-americana. E por uma série de questões pessoais, eu me sinto latino-americano. Eu gosto de me sentir latino-americano.
meu livro é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu indicaria ele por ser uma obra muito poética e muito imaginativa, muito clara às vistas de qualquer um. É um livro muito bonito, é um livro inspirador, é um livro que você lê e não quer mais parar de ler. O último livro que eu li foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, e ele é sobre como as pessoas têm um ego maior do que elas deveriam ter, e eu acho muito interessante isso. Eu acho que todo mundo deveria ler. Franz Kreisberg, A Natureza como Cultura, de João Meirelles, reconstitui a biografia e, sobretudo, o sentido ético e político da obra do artista que, nascido na Polônia e naturalizado brasileiro, fez da devastação ambiental um tema central de seu trabalho. No romance A Fábrica, da japonesa Hiroko Oyamada, a indústria mencionada no título não é apenas uma organização fabril, mas uma entidade onipresente e onipotente, que materializa as fantasmagóricas formas de produção de irrealidade pelas modernas relações de trabalho. Em Quero Continuar Vivendo Depois da Morte, o historiador e editor alemão Thomas Spar acompanha o tortuoso percurso do Diário de Anne Frank, um dos mais célebres testemunhos do genocídio dos judeus pelo nazismo. E A Crônica Não Mata, Notas do Isolamento, reúne os textos publicados pelo cronista paranaense Luiz Henrique Pelanda durante a pandemia, acrescidos de anotações que compõem um roteiro de perplexidades diante da vida fraturada. Depois do intervalo, uma conversa com Beatriz Bracher sobre o primeiro volume do romance Guerra. O Entre Linhas volta já. Autora de obras fundamentais da literatura brasileira contemporânea, como o livro de contos Meu Amor e o romance Anatomia do Paraíso, a escritora e roteirista Beatriz Bracher deu início a um projeto ambicioso, a trilogia Guerra, com romances compostos por diferentes recortes de registros documentais da Guerra do Paraguai. O Entre Linhas conversou sobre o primeiro volume da obra com Beatriz Bracher, que participa amanhã de um encontro na Feira do Livro em São Paulo. Beatriz, você acaba de publicar o primeiro volume da trilogia Guerra, que é uma trilogia de romances, como você explica na sua apresentação, porém, romances feitos com um recorte, uma montagem de documentos, diários, registros históricos, ou seja, nenhuma palavra nesse romance é sua, exatamente. E o que faz, então, desse livro um romance? É um romance e meu romance, né? Minha autoria. Eu não escolhi os documentos para entrar para contar a verdade da guerra. A Guerra do Paraguai, só para deixar claro. A Guerra do Paraguai. Porque se não fosse ficção, seria o quê? Seria história, né? História, um livro de história da Guerra do Paraguai. Mas eu acho que esse não é um livro da guerra, é a própria guerra, quer dizer, são as vozes da guerra, eu imagino. Então, a seleção, ela foi feita para dar esse efeito da ficção, para dar esse ritmo da ficção. No começo, eu pensei em criar um personagem. Esse é um romance que tivesse palavras minhas, uma história que tivesse a Guerra do Paraguai, em que eu usasse fragmentos modificados, ou enfim. E aí criasse um personagem e ficou completamente bobo, assim, não. Aí eu pensei, porque conforme eu ia separando os fragmentos, além de escrever para depois me localizar o autor, o livro, a página, o local e a data, eu escrevia também o assunto. Então tinha uma lista de assuntos, que era cadáveres, mulheres e crianças, doenças e hospitais, batalhas, marchas. Então, acho que nada disso um livro histórico teria. Aliás, tem uma coisa que fala assim, a beleza atrapalha
a verdade, assim, a verdade histórica. Tem outra verdade que ela revela. Minha pergunta inicial, o que faz desse livro um romance, era um pouco retórica, era só para você explicar o processo. Mas é claramente um romance, porque você... O simples fato de deslocar o texto do seu contexto original e reagrupá-lo, reconectá-lo com outras narrativas, já dá uma outra característica, uma outra substância ou essência ao próprio trecho. Agora, entra uma questão que você mencionou que não tinha me ocorrido, que é a questão da ficcionalidade. Porque é muito interessante você fazer ficção a partir de textos que não são ficcionais. Todos os textos aqui contidos são não ficcionais. Sim. E o resultado é ficcional pelo gesto da organização, não é isso? É isso mesmo. Da organização, que quer dizer a escolha e a costura. Eu acho que talvez o mais essencial, não essencial, o mais autoral, o mais que eu acho que só eu poderia fazer desse jeito que foi feito, é a costura. Quer dizer, em que palavra acaba o fragmento. Vamos dizer, eu acho que essa costura é que torna o livro só meu. Só meu assim, vamos dizer, se a inteligência artificial fosse fazer esse livro, que seria super possível, e eu dissesse, pega todas as cenas que tem mulher, que tem escravizados, que tem indígenas, que tem cadáveres, talvez ele escolhesse as mesmas cenas, porque eu tinha uma coisa de assunto, e também que tem a paisagem, não sei como. Talvez ele escolhesse muito próximo aos fragmentos que eu escolhi. Mas a costura eu acho que é talvez o que há de mais autoral. Assim. Até porque o exemplo que você deu tem um caráter poético, né? Tem um ouvido poético. Você está desentranhando do texto testemunhal ou documental algo que também é da ordem do efeito estético, do efeito poético, né? Isso que você falou é o mais que torna ficção esse livro, né? Por que você escolheu a Guerra do Paraguai? Eu não entendia nada, como 99% dos brasileiros, eu não entendia nada da guerra, nem tinha interesse. Mas eu li um livro do Visconde Toné, de memórias, que até outro dia veio uma historiadora, por conta da Chão Editora, que é uma editora que publica livros de documentos históricos, e ela veio falar sobre o Toné, que tem um diário do Toné, que ela está pensando em publicar. E aí ela falou, porque tudo que foi publicado do Toné até agora foi editado pelo filho dele, pelo Afonso Toné, que é o criador do Museu do Ipiranga. E, então, tudo que eu peguei dele, de uma certa maneira, é editado, mas é isso que eu escrevo na minha apresentação. Eu não constei nenhum documento original. Esse é um livro de leitora de livros. Aí lá tem trechos que ele narra sobre a guerra. E eu fiquei muito impressionado, com sentimento, com emoção, com me dar conta que eram homens e brasileiros que estavam ali. Me deu um sentimento assim que é meio esquisito, mas eu falo assim, poxa, os americanos eles têm a guerra civil com eles até hoje. A gente não tem a Guerra do Paraguai com a gente, porque a gente não tem homens e mulheres. Né? Quais são os nomes? O que eles viveram? Qual era o clima? Qual era a vegetação? A gente não tem isso hoje. Né? A gente teve, mas isso não veio passando até nós. Mas, enfim, daí eu fiquei interessada, comecei a ler outros livros de combatentes, né? Li 2, 3 livros sobre a Guerra do Paraguai atuais. Mas aí eu comecei a ler os livros de combatentes. Primeiro eu achei, eu quero escrever sobre isso. Depois eu falei, nada do que eu for escrever tem o que eu gostei daqui, que não são tantos fatos, é a linguagem deles. Mas por que é a linguagem? Porque na linguagem está a pessoa, muito assim, sabe? Eu fui entendendo isso. Talvez o momento mais crucial aqui do primeiro volume seja a Batalha do Riachuelo, em que a gente vê a absoluta crueldade, né, de qualquer conflito. E eu acho que isso está muito bem captado aqui por essa junção de fragmentos. Você pensou também, a tratar desse tema e abordá-lo assim, nessa questão de que o Brasil foi participante de um conflito que foi considerado muito cruel, genocida em relação à população paraguaia? Na verdade, eu pensei mais na crueldade
da guerra, sabe? E eu, conforme eu fui lendo, eu fui vendo que essa guerra não foi muito diferente de outras guerras daquela época, né? Hoje em dia as crueldades são diferentes, mas é por isso que eu falo guerras daquela época. E eu queria muito saber como que essas pessoas que estão lá viviam esse horror. E o que você vê é que, evidentemente, é uma coisa óbvia, mas que eles nem sempre estão pensando, ó, que horror. Eles estão, às vezes, estão fazendo piadas, às vezes estão... E uns querem muito lutar, outros não querem, porque realmente o horror é a batalha, né? Onde você você mata as pessoas, enfim. Mas o tempo entre batalhas é enorme. O que virá nos próximos volumes? Então, esse, que é a Ofensiva Paraguai Reação Aliada, novembro de 64 a março de 1866. Começa os paraguaios nos invadindo e acaba com a gente na margem argentina do Rio Paraná, e a margem de lá é o Paraguai, prontos para invadir o Paraguai. Aí o volume 2 vai ser a invasão do Paraguai, e daí eles vão até Tuiuti, que é 10 quilômetros de onde eles entram, e ficam parados 1 ano e meio, ali 1 ano e 3 meses. E depois eles avançam, ficam mais 1 ano até conseguir quebrar o Maitá. Isso tudo é uma distância muito perto. E daí em 1 ano eles chegam em Assunção. Então esse é o segundo volume, que tem as batalhas mais heróicas, assim, tem mais gente, isso tudo. Quando chega em Assunção, o Caxias diz que acabou a guerra, o Pedro II diz que não acabou a guerra, e daí começa a campanha das Cordilheiras. O Caxias sai e o Conde D assume. O Lopes já está muito enfraquecido, com pouco exército, mas você não tem guerras campais, tem uma só, que chama Costa Nhu, lá para os paraguaios, que é o nome guarani, e Batalha de Campo Grande, para a gente. Essa batalha de Acosta Nhu é o Dia das Crianças do Paraguai, porque morreram muitas crianças, porque o Lopes pega gente de 10 anos de idade, 8 anos de idade, e eles colocam barbas com pelo de cavalo, assim, para que os brasileiros achassem que eram homens que estavam lá, né, homens crescidos. Então é terrível. E essa batalha marca o fim? Não, ainda vai ter uma outra, é a penúltima batalha. Aí tem uma última batalha, que é Cerro Corá, e aí sim ele é morto, Lopes. Quando o Solano Lopes é morto, daí... Isso, aí acaba a guerra. Acaba a guerra. É. O Entre Linhas de hoje fica por aqui com mais um trecho da entrevista com Beatriz Bracher. Até a semana que vem. Beatriz, explica um pouquinho pra gente como é que é o seu processo de trabalho, já que o livro é uma colagem que eu acho que a gente não consegue nem imaginar como é o processo de, enfim, trabalhar com tantas fontes. Então, eu tenho o livro, aí eu anoto aqui, enfim, as coisas os trechos, né, que eu acho importantes colocar. Esse aqui é aquele que depois virou o Barão de Tefé, sobre a Batalha do Riachuelo. Aí, no começo eu digitava, depois eu passei a digitalizar eu mesma, e daí eu passei a encomendar a digitalização do livro, e daí eu tiro, então, os fragmentos, né, que eu quero, e faço uma página como essa aqui, por exemplo. Isso aqui são todas do mesmo autor, que é o almirante José Inácio, que é o que vai entrar no lugar do Tamandaré. Então, isso aqui tem, sei lá, 50 páginas. Aí tem o texto dele corrido. Não, tem os fragmentos dele, mas só fragmentos dele. Então, na ordem cronológica em que aparece no livro dele. Só que daí você vai intercalar a ordem cronológica dele com a ordem cronológica de outros autores, compondo, então, uma ordem cronológica do seu livro. Exatamente, E o que são esses mapas? Na verdade, esses mapas, eles todos, aqui a planta número 4, planta número... Foi o que eu chamo de Jordan, mas talvez seja Jordan que se fala, que é um dos combatentes, que também é um engenheiro, e que ele que desenhou esses mapas. Aqui já é o mais de longe. Tem Tuiucuê, tem o Passo da Pátria e Tuiuti. Então, eles
entram no Paraguai, aqui, no Paço da Pátria, e vão até Tuiuti. E aqui ficam 1 ano e tanto. Depois vão para Tuiucuê e ficam mais 1 ano. É tudo muito demorado. Tudo porque é muito difícil passar por Humaitá. Aí, quando eles passam, eles vão guerreando e chegam em Assunção. Eu trabalhei com muito mais mapas. Ó, esse aqui é da Vila Uruguaiana, que já tem no volume 1. Eu fiquei com muita dúvida se eu colocava foto ou não, porque a foto tem um poder muito grande. E eu queria muito que passasse pelo escrito, quer dizer, que a gente pudesse montar a imagem pelo escrito. Mas aí, desenho feitos por brasileiros que estavam na guerra, eu achei que era legal colocar.